Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje um vídeo mais ou menos polêmico, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eleição e predestinação. Está dentro do contexto de salvação e não tem como nós corrermos deste assunto. Nós precisamos falar. Eu quero fazer um resumo bem rápido aqui, porque eu sei que algumas pessoas não sabem que existe dois pontos de vista. Talvez você esteja assistindo, seja leigo, é importante que você saiba que existem duas correntes de pensamento dentro da doutrina da salvação, pelo menos duas principais, né? Que é a predestinação e o livre-arbítrio. A predestinação é defendida pelos seguidores de John Calvino e o livre-arbítrio é defendido pelos seguidores de Jacob Arminio. Então, são duas correntes de pensamentos, duas visões que são defendidas através de textos bíblicos. São usados textos bíblicos e feito as interpretações para defender as duas teses. Qual que é a diferença, irmão Robert, do livre-arbítrio para a predestinação? Para a predestinação. A predestinação acredita, os que pregam essa doutrina, essa ideia da predestinação, eles acreditam que Jesus morreu na cruz para salvar um povo exclusivo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido um grupo de pessoas que seriam salvos. O outro grupo já está predestinado à condenação. Então essa é basicamente, simplificando, porque nós só temos 15 minutos e é muita coisa para se falar. Então, simplificando, é isso. A doutrina da predestinação, a principal ideia, acredita-se que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz para um grupo exclusivo, específico, que já está predestinado antes da fundação do mundo, que Deus escolheu. Deus escolheu um grupo para a salvação eterna e Deus escolheu um grupo para a perdição eterna. Essa é a ideia da predestinação defendida pelos seguidores de Calvino. A outra ideia do livre-arbítrio, defendida pelos seguidores de Armínio, é que o Senhor Jesus veio para salvar a todos os homens, a todas as pessoas, a todos que crerem, a todos que quiserem a salvação. Então, cabe ao homem, na visão arminianista, escolher se ele quer ou não ser salvo, se ele quer ou não servir ao Senhor Jesus. Daí o porquê o nome livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, porque o homem pode escolher se ele quer ou não ser salvo. Na visão calvinista, o homem não tem esse direito. Ele foi escolhido por Deus em primeiro plano e agora ele é predestinado ou para a salvação ou predestinado para a perdição. Esse é um tema polêmico, onde há muitas discussões, muitos debates. As redes sociais estão cheias de pessoas falando sobre isso. E eu não quero mudar a sua ideia ou convencer você de alguma coisa. Eu quero aqui expor um pensamento meu, porque eu sou professor de teologia e sou arminianista. Então eu gravo esses vídeos, não sou contra, tem irmãos calvinistas, são amigos, e cada um com a sua fé, irmão. Se você acredita que você é predestinado, que Jesus te escolheu antes da fundação do mundo e predestinou você, não tem quem faça você perder isso. Amém, parabéns para você.
Mas se você é arminianista, se você entende que você pode perder a salvação e que Deus te deu o direito de escolha, você pode escolher se você quer ou não, amém também, maravilha. Eu vou expor aqui o porquê que eu acredito na teoria do livre-arbítrio e não da predestinação, tá bom? Espero que fique bem claro, não quero, não venho aqui esnobar, como eu vejo algumas pessoas fazendo, diminuindo ou tentando diminuir a fé de outra pessoa, o que a outra pessoa crê. Eu não acho isso legal, principalmente quando se trata das coisas de Deus. São sérias, são coisas que merecem respeito, e tem um irmão meu que acredita na predestinação, eu tenho que respeitá-lo. Se tem um irmão que acredita no livre-arbítrio, ele deve ser respeitado. É o mínimo que um crente na pessoa de Jesus Cristo deve fazer. É o mínimo que nós devemos fazer. Então, nós temos aqui um texto que nós usamos como base, que, paz, meus irmãos, por incrível que pareça, os calvinistas também usam o mesmo texto, só que para defender ideias diferentes. É absurdo? Não, isso é teologia, porque são interpretação diferente. Os calvinistas lêem o mesmo texto e têm uma interpretação diferente dos arminianistas, mas isso não muda nada. O importante é que nós cremos que vamos morar com Jesus no céu. Então, você que tem sua Bíblia, pegue ela aí, você olha, pega papel e caneta para anotar, fazer anotações, porque esse vídeo é riquíssimo em conteúdo de soteriologia. Então, você que tem dúvida se você é calvinista ou se você é arminianista, se você acredita na doutrina de Calvino, de Armínio, hoje é o dia de você anotar aí e tirar as suas conclusões. É claro que eu vou falar mais sobre a visão arminiana, porque é o que eu acredito, é o que eu entendo que é o correto. É o que eu entendo que é o correto. Então eu vou estar falando sobre Armínio e, é óbvio, jogando um pouquinho de areia na doutrina de Calvino, porque eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito no livre-arbítrio e eu estou aqui por conta disso, porque o amor, a graça, a misericórdia de Deus me alcançou, me condicionando a ter capacidade de escolher servi-lo, me condicionando. E esse condicionamento nós vamos perceber que Deus fez a todos os homens, Agora nós temos que levar a palavra de Deus. Por que, irmão Robert? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação é um dom gratuito por intermédio da fé, é um dom dado por Deus, mas precisa da fé. E como as pessoas vão ter fé, irmão Robert? Através de ouvir a palavra. Por isso que nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E quando eu digo pregar a palavra de Deus, eu não estou dizendo que tu tem que falar. Alguém fala, então pregar em todo o tempo, Moab. Então de manhã, quando eu estiver na condição, alguém estiver dormindo, eu tenho que estar pregando. Não, irmão. Não se prega só falando. Não se prega a palavra de Deus só com palavras. Com a minha vida, eu tenho que pregar todo o tempo com a minha vida, o meu testemunho de vida. Tá bom? Vamos lá? Romanos capítulo 8, você que está com sua Bíblia aí, abra, nós vamos ler o versículo de número 29. Romanos 8, 29, desculpa. Romanos 8, 29, nós vamos ler esse versículo. Depois vamos ler outro em Romanos 6. Não vai dar tempo de nos aprofundar, porque não pode passar de 15 minutos vídeo, senão fica cansativo. Mas nós vamos estar tentando ser o mais sucinto possível, tá bom? E tentando esclarecer, sanar algumas dúvidas. Romanos 8, 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que é a diferença do calvinismo para o arminianismo? A diferença da predestinação para o livre-arbítrio. Irmão Robert, mas aqui tem predestinação, a Bíblia está falando. 28 diz que também os predestinou. E isso eu tenho que entender, que todas as vezes que Paulo vai falar sobre predestinação, ele não fala no singular, ele fala no plural. Observe que o texto que nós lemos fala que também os predestinou. No plural. Paulo não fala que também me predestinou. Ele fala no plural, porque ele está se dirigindo à igreja. A igreja de Cristo Jesus, ela está predestinada. Isso não tem discussão. A igreja de Cristo Jesus vai chegar. Pode acontecer o que acontecer, o arrebatamento vai acontecer. A igreja de Jesus Cristo vai para as bodas do Cordeiro. Isso é indiscutível. Então a igreja de Cristo, ela está predestinada. A grande questão é se eu estou inserido na igreja de Cristo. Se eu faço parte. E alguém fala, eu sou igreja. Igreja não. Você pode ser templo. Eu não posso confundir templo com igreja. Templo é morada do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, é que ele habita em nós. Igreja não. Nós sozinhos não somos igreja. Eu só não sou igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é um grupo, é um conjunto de pessoas que formam a igreja. Eu sozinho sou um membro. Não sou a igreja eu sozinho. Então, para que isso se cumpra, para que a predestinação se cumpra na minha vida, eu preciso estar inserido na igreja. Se eu estiver inserido na igreja, eu sou predestinado, porque a igreja é predestinada. Mas é interessante ver que Paulo fala, porquanto aos que de antemão conheceu. E isso é o interessante, que é o que nós chamamos aqui da eleição. Onde ocorreu a eleição, irmão Robert? A eleição de Deus, ela ocorre na presciência de Deus. Paulo fala que antes o conheceu. O que antes o conheceu também predestinou. Então há um conhecer antes. Aonde, irmão Robert? Na presciência. Na presciência de Deus. O que é presciência, irmão Robert? A presciência, ela está ligada ao conhecer. Presciência é o conhecimento antecipado, é conhecer as coisas, os fatos antes que aconteça. Isso é presciência. Então Deus, na sua presciência, sabendo das decisões que eu vou tomar, ele me predestinou. E isso nós entendemos como eleição. Por quê? Porque ele, vendo o meu comportamento, as minhas decisões, em sua presciência, me elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então eu sou eleito por Cristo antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele me conheceu primeiro. Ele me conheceu antes de tudo. Deus já sabe quais são as minhas decisões. E isso é importante eu entender. Que eu sou eleito, você é eleito, porque na presciência de Deus, Deus já sabe quem vai ser arrebatado, quem vai chegar nas mansões celestiais. Não vai haver surpresa para Deus. E eu preciso ter ciência disso, que não vai haver surpresa, porque Deus já sabe quem vai chegar. Ele já sabe. Ele conheceu antes da fundação do mundo. Então, Deus sabe. E aí alguém pergunta, irmão Robert, então o eleito pode perder a salvação? Um eleito não. Como eu sei quem é eleito e quem não é? Não dá para saber, irmão. Não dá para saber quem é eleito. É só Deus que sabe. Nós não sabemos.
Nós não sabemos quem é eleito, só Deus que sabe. Eu sei que se a última trombeta tocar hoje, se o arrebatamento acontecer hoje, eu vou morar com Cristo, isso eu tenho certeza. Mas eu não sei o meu dia do amanhã, então eu preciso me esforçar para permanecer firme, para permanecer na presença de Deus, para servir ao Senhor com alegria. Mas quem é eleito? Nós não sabemos. Agora, o eleito não perde a salvação. Por quê? Na presciência ele foi eleito. Então não tem como a presciência de Deus errar. Por quê? Porque ela já está no futuro. Então Deus sabe quem chegou. É simples, Deus sabe quem chegou. Não tem como mudar isso. Deus sabe quem é eleito. Basta eu e você confiar na soberania de Deus, servi-lo com alegria e clamar: Abba, Pai. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.